Olha aqui, o primeiro dia com a bandeira vermelha em algumas regiões do estado gerou revolta de prefeitos. Aqui em Porto Alegre, o prefeito Nelson Marquesan Júnior endureceu ainda mais as restrições ao comércio. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o presidente da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo, Sérgio Galbinski. Sérgio, boa tarde, muito obrigado por estar aqui com a gente de novo, boa noite, né? O primeiro dia de bandeira vermelha dentro dos critérios estabelecidos pelo modelo que o Estado propôs é marcado por um clima de revolta entre os prefeitos que sofreram com a alteração, principalmente Fronteira, Serra, Vale do Caí. Como é que o setor varejista recebeu, Sérgio, essa mudança de bandeiras, já que a gente precisa também cuidar da saúde, mas a economia não pode ficar desatendida, né? Pois é, Bogado, mas a gente entende que as bandeiras tenham trocado, né? O Estado mudou o método de cálculo também das bandeiras, o que agrava, foi mais fácil de passar de bandeira. A questão é que a gente não concorda que o comércio seja o bode expiatório dessa história, porque as lojas, elas estão fazendo os melhores protocolos de higiene que a gente pode. Nós estamos limpando a loja, a gente tem álcool, todo mundo entra com máscara. O comércio do estado todo estava fazendo isso direitinho. E aí, o que o estado pode fazer para reduzir o fluxo de pessoas na rua? O que ele consegue é mandar fechar o comércio, mandar fechar as lojas. Mas as pessoas, elas continuam indo em festas, continuam tomando roda de chimarrão com os amigos, com a mesma bomba de chimarrão. O pessoal continua se encontrando em restaurantes que não usa máscara. Então, a gente não concorda que o comércio seja o bode expiatório dessa história, porque a gente fez encomendas de mercadoria, a gente se preparou para essa retomada e agora vão ficar no mínimo mais 15 dias fechado, vai ser bem difícil. Além disso, na primeira parada, essa vez vai ser pior, porque na primeira vez que a gente parou, a gente conseguiu colocar os funcionários naquele tipo de seguro-desemprego. Sim. E muitas pessoas já usaram todo esse tempo e agora não vão mais conseguir usar isso. Então vai ser muito ruim. Sérgio, uma das coisas que reforça isso que você falou é que, por exemplo, eu falei agora há pouco, Gramado estava lotado. Que a orla do Guaíba também lotada, quer dizer, a transmissão está ali, não no comércio, como você falou hoje, para você entrar, e eu falo por experiência, às vezes esqueço de sair com a máscara do carro, e as pessoas, não, só com máscara. O próprio comércio já está te obrigando. E aí nos parques você faz o que você quiser, em Gramado você faz o que você quiser. Eu acho que está havendo aí uma falta de discernimento, de entender nem tanto a pandemia, nem tanto a falta de economia, né? Mas é que, Bogado, é claro, o governador, ele não consegue mandar as pessoas não saírem de casa. Ele consegue mandar fechar o comércio. É os recursos que ele tem, são as ferramentas que ele tem. Mas é que eu acho que a gente vai ter que fazer um pacto com a população de não contágio, porque é um pacto pela economia. Porque se o pessoal aumentar o contágio por esses ou vários motivos, as lojas vão fechar, vai ter menos arrecadação de ICM e não vai ter dinheiro nem para pagar os custos dos tratamentos hospitalares. Então, nós vamos ter que fazer um pacto, vai ter que fazer uma combinação com a sociedade, de ter menos contágio, das pessoas realmente usarem a máscara, e não é usar a máscara no queixo, né? É a máscara no rosto, e não adianta usar aquele plástico, ele não é máscara, aquele é um face shield, a máscara é para tapar a boca e o nariz, e as pessoas têm que lavar bem as mãos. Se a gente fizer esse pacto, a gente vai conseguir continuar existindo. Mas senão a economia do Rio Grande do Sul vai terminar, né? Se aumentar o contágio, cada vez o governador vai ter que fechar, não vai dar certo isso, porque as lojas não vão existir com esse abre e fecha, as pessoas vão desistir. Sérgio, outra questão agora, quem conversa contigo é Luiz Gustavo Bives, mais uma vez, boa tarde, obrigado por nos atender mais uma vez. Sérgio, uma questão polêmica também é a questão que prevê no decreto o fechamento do comércio por lojas que têm um faturamento igual ou superior a R$400 mil.
R$4.000 ao mês, né? Então, apenas... Tá, mas isso agora tu trocou o assunto para Porto Alegre. Isso, para Porto Alegre. Agora, exatamente o que eu falei. O decreto para Porto Alegre. Isso, prevê essa relação com o faturamento. Isso, para alguns, é uma questão polêmica também. Não é exatamente com o faturamento, Bives. Não é exatamente com o faturamento. É as empresas que estão enquadradas no EPP ou microempresas, tá? É claro que isso tem a ver com o faturamento, mas no decreto não está escrito o valor do faturamento. E isso engloba empresas pequenas. É claro que isso deve ser 90% das lojas de Porto Alegre devem ser pequenas. Acontece que tem algumas lojas, a loja é pequena, mas ela faz parte de uma rede. E como ela contabiliza todo o faturamento de todo mundo junto, elas não estão enquadradas como microempresas. Então, tu imagina uma loja de 50 metros quadrados que o dono tem umas 5 delas, cada uma num shopping. Aí, cada uma, ela é pequena, ela não vai ter aglomeração. Mas como elas junto passam de 4.800.000, então elas são do regime geral, aí elas vão ter que fechar. Isso foi uma pena, realmente. Eu falei, Sérgio, eu falei na abertura do programa sobre isso. Então, eu tenho uma loja no shopping aqui de Porto Alegre, eu tenho uma loja no shopping de Canoas, eu tenho uma loja no shopping lá na Zona Sul, e aí eu passo anualmente de 4.800.000 e aí eu fico fechado? Isso é incoerente, né? Bogado, não, pode ser incoerente, mas a gente tem que também ver pelo lado do prefeito. A gente tem que achar que bom que não vai ser como era antes até o 360 mil, né? A gente tem que olhar o copo cheio e o copo vazio. A gente tem que olhar que o copo está meio cheio. Melhor isso do que todo mundo ter que fechar, quase todo mundo, porque aquele dos 360 mil, que era o que ele disse que ia ter que fazer na sexta de tarde, ia ser pior, né? Ia ser quase... Pouca gente vende só R$1.000 por dia, é muito pouco. Então, avançamos nisso, que bom que avançamos. Algumas lojas ainda não vão conseguir. A gente espera que o Sind Lojas e o CDL de Porto Alegre continuem conversando com o prefeito sobre isso, para resolver essa questão em especial. Mas a gente tem que olhar pelo lado positivo, vai quase todo mundo abrir. Algumas lojas grandes, como uma Renner ou uma C&A, ou essas grandes âncoras de shoppings, por exemplo, elas não vão abrir. É ruim, mas é melhor do que antes, né? Então, a gente, certo, vai tentar continuar negociando isso com o prefeito. Para as pequenas, talvez negociar, por exemplo, podia ser por 50 metros quadrados, né? Ou faturamento por unidade de loja também. Mas a gente tem que olhar pelo lado positivo, que vai quase todo mundo abrir. Sérgio, outra questão é a gente entender o que é a loja e lojas que estão, como tu mesmo citaste, em shopping centers, por exemplo, que reúne um grande número de lojas e outros serviços também. É bom as pessoas entenderem que o shopping não tem só loja, o shopping tem outros tipos de serviço. Por exemplo, estou lembrando aqui de vacinação. Tem pessoas se vacinando em shoppings da capital e é um serviço voltado à saúde. Como os shoppings estão se preparados para evitar esse tipo de aglomeração e estão entendendo na lógica de vocês que representa o comércio? Mas, Bives, não tem aglomeração no shopping. O shopping pode entrar, sei lá, até 5.000 pessoas, sei lá quantas mil pessoas pode entrar no Iguatemi, não entra, e só pode entrar metade. E eles estão controlando na porta, tem aplicativos de controle, não tem. Eu fui ontem de tarde no Iguatemi, não tem aglomeração. Isso aí não é aglomeração. Aglomeração é quando tu põe todo mundo numa fila perto, numa fila de uma lotérica, ou numa fila de um banco. Tinha mais gente no gasômetro do que no Iguatemi, disparado, estava lotado aquilo lá. Eu estava lá até às 3 da tarde, não é questão de aglomeração. E não tem. É que, claro, o shopping é a cereja do bolo, e o bolo é o comércio. Mas o contágio, a gente não acredita que esteja acontecendo tanto assim no comércio por causa das protocolos que a gente tem que seguir. Se a gente não segue os protocolos, a prefeitura vem e reclama, tem fiscalização. Agora, se o pessoal vai ficar se contaminando em outros lugares ou se apertando numa fila de uma lotérica ou não tendo respeito, às vezes a gente está numa loja e alguém, até do público, vem muito perto da gente. A gente tem que dizer, eu tenho 54 anos, eu já tenho capacidade de dizer, pessoal, não chegue perto de mim. A gente vai ter que começar a dizer isso, é isso que é parte desse pacto que eu estou dizendo para vocês que a gente vai ter que ter, que a gente vai ter que dizer para as pessoas, senhora, use máscara, senhora, não chegue perto um do outro,
não tem motivo de chegar a menos de 1,5 metro, de 1 metro de distância de mim. Não tem porquê. Para evitar o contágio. E o que acontece é que nossos governantes, eles precisam, às vezes, fazer eventos que marquem e simplifiquem para a população uma coisa. Então, eles dizendo, tem que fechar o comércio, tem que fechar o shopping, isso é um marco, é um ícone para eles tentarem fazer com que a população saia menos de casa. Sérgio... E é claro... Oi, só para deixar claro também, não fui eu que disse que tem aglomeração, só te fiz uma pergunta para ver se as condições, caso essa possibilidade, se alguém interpretasse dessa forma. Mas eu quero fechar com uma última pergunta para ti. Eu estou em vários grupos de lojistas aqui, os lojistas estão vendendo 30% do que estavam vendendo antes. E é sobre isso que eu quero te perguntar, Sérgio, para a gente fechar a conversa. Bom, a gente sabe que o Dia dos Namorados é uma data tão importante, eu costumo pensar que o Dia dos Namorados o presente vem em dobro, né? Porque pro Dia das Mães a gente dá para a mãe, agora pro Dia dos Namorados a gente dá e espera receber também. Mas, enfim, como foram as vendas nesse Dia dos Namorados? Já tem uma estimativa? Como é que tu encaras, a associação encara? Até antes do Dia dos Namorados, conversando com o pessoal, os lojistas, nossa pequena pesquisa também que a gente fez antes, a gente tinha uma expectativa de 30%, 40%. Eu acho que deve ter ficado por volta disso. Eu até acho que a gente vai, esses comparativos que a gente faz com o antes, né, com o do ano passado, mais um pouco eles vão perder o sentido, né? Assim como de vendas vão perder o sentido, porque a gente vai ter que se reinventar, né? Eu acho que também os comparativos de desemprego também vão perder um pouco de sentido, porque se as pessoas ficam assim dando pressão até nas empresas, vai para a internet, faz vendas pelo WhatsApp, aí vai ter desemprego, né? Porque se tu vende pela internet não tem o atendimento presencial nas lojas, diminui, né? E então tu vai ter menos funcionários. Então às vezes a gente vê jornalistas perguntando para a gente, olha, o desemprego aumentou, foi para 10%, 14%, 15%. Isso vai perder o sentido, porque se o pessoal aceita, ou o pessoal não se importa de estar quase se contaminando, né, na rua, numa fila perto um do outro, então isso vai gerar desemprego. Então acho que esses comparativos vão perder um pouco o sentido, mas a nossa contabilidade é entre 30% e 40% das vendas, realmente algum presentinho útil, a gente percebeu que estava útil. Bom, é uma boa reflexão mesmo. Esse novo normal, essa nova realidade vai mudar um pouco das nossas perspectivas sobre números e percentuais. Mas para fechar, Sérgio, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Um forte abraço e eu sempre desejo muita saúde. Boa noite.